gravando a partir de agora. Vamos começar no ponto em que paramos. A gente falou justamente sobre os exemplos dos espaços vetoriais determinados por polinômios com coeficientes reais e depois com coeficientes complexos. E ficamos justamente para falar aqui do exemplo que ele chama de exemplo patológico, né? Ele chama aqui de exemplo patológico. Bem, patológico no sentido de que deixa eu tentar deixar aqui alguém entrar. Estou com dificuldade aqui de deixar esta pessoa entrar. Deixa eu voltar para minha posição. Eu acho que já aconteceu. Foi para minha tela que estava lenta, talvez a minha internet esteja lenta. Se tiver algum problema com a internet, por favor, me avisem também. Então, exemplo patológico. O sentido de patológico desse exemplo é que é um exemplo que mostra algo incomum, né? Uma patologia é algo que sai do comum. É esse o sentido, tá? E até agora nós mostramos só espaços vetoriais clássicos, né? Aí aqui está um exemplo diferente. Então veja aqui. Até aqui, os exemplos dados, além de importantes, correspondem a situações, por assim dizer, usuais. Então vejamos um caso que de uma certa forma escapa dessa situação. Então ele pensa aqui num conjunto V de números reais, né? E esses números reais são todos maiores do que zero, ou seja, são os números reais positivos. Aí vamos considerar que a adição em V como sendo a multiplicação, ou seja, o que a gente vai chamar de adição, né? A nossa adição, nós vimos aula passada que um espaço vetorial tem que ter uma adição e uma multiplicação, né? Uma multiplicação por escalar, né? Foi isso que a gente viu. Tem que ter essas duas operações. Aí ele está dizendo o seguinte, que ele vai olhar para o conjunto dos números reais positivos e o que ele vai chamar de adição, na verdade, será aquilo que a gente chama costumeiramente de multiplicação, né? E não adição. De novo, alguém tentando entrar e eu não consigo colocá-lo para dentro. Não sei o que está acontecendo aqui. Bem, depois eu tento novamente. Então, o que a gente vai chamar de adição, de fato, vai ser a nossa multiplicação. Qual é o objetivo desse exemplo? É justamente dizer a vocês que o que a gente vai chamar de adição não importa qual é a operação. Não tem que ser a adição como a gente está acostumado. A operação que a gente vai chamar de adição, ela precisa ser definida. Como ela não importa. Importa que ela cumpra as propriedades que são exigidas para que ela seja um espaço vetorial, né? Para que o conjunto se torne um espaço vetorial. Então ele pegou o conjunto dos números reais positivos e estabeleceu que a nossa adição será a multiplicação entre dois números reais, tá? Bem, então, e que a multiplicação de um elemento de V por um número real seja dada por, então, a adição vai ser a multiplicação e a multiplicação por escalar vai ser você pegar o número que você quer multiplicar, né, como escalar, olhando como escalar, e você olha para o U aqui como elemento do espaço vetorial. Então a nossa multiplicação será a potência. Eu vou pegar o elemento do espaço vetorial como base e vou pegar o número que eu quero multiplicar, vou colocar como expoente. Lembre-se que tudo isso que a gente está falando são números reais, tá? Então, o que a gente vai chamar de multiplicação por escalar, na verdade, vai ser a potência. E o que a gente vai chamar de adição, na verdade, vai ser a multiplicação. Aí ele diz que, com isso, o conjunto V se torna um espaço vetorial sobre R. Observemos apenas que o elemento neutro da adição é o número 1, né? Porque como a nossa adição é a multiplicação, quem se comporta como número neutro, ou como elemento neutro, é o número 1. Né? E que a verificação de 2C é essa propriedade aqui, né? 2C é essa propriedade aqui, da distributividade. Né? A verificação dessa 2C, que aqui tem a verificação dela, a verificação de 2C se faz assim, pronto. Ele pegou uma propriedade para mostrar. Né? Ele afirmou que V com essa adição e com essa multiplicação por escalar é um espaço vetorial. E ele aqui demonstrou
a propriedade distributiva. Então, o que seria? Vamos demonstrar, ver como ele demonstrou aqui a distributiva. Bem, então, um número vezes a nossa soma, essa soma diferente, né, definida de maneira diferente, que na verdade é a multiplicação, será então o número vezes a multiplicação desses outros dois números. Ora, mas a nossa definição de multiplicação na verdade é a potência, então esse número sobe, né, passa a ser expoente, e aí o que seria aqui a adição é a multiplicação. Ora, mas aí uma propriedade que nós temos de potências é que se eu tenho um produto elevado a um certo expoente, eu posso fazer esse produto aqui. Só que quando eu faço esse produto, o que é u elevado a alfa? U elevado a alfa é a minha multiplicação por escalar de alfa vezes u. E o que é o v elevado a alfa? É a nossa multiplicação por escalar de alfa vezes v. Ora, mas o que é a multiplicação entre esses dois números? É a nossa adição. Então, de fato, se eu pegar alfa e for multiplicar essa nossa adição, eu posso separar em duas, fazer alfa vezes u, que é a nossa primeira potência, e somar por meio dessa nossa adição, que é a multiplicação, com alfa vezes v. Bem, pensem bem, eu sei que pode ser confuso no início, parece confuso mesmo, mas entendam que a gente está tentando deixar claro para vocês que a operação ela pode ser definida seja lá como for, tá? Ou seja, nesse caso a gente definiu que a nossa adição seria a multiplicação e que a nossa multiplicação por escalar seria a potência. E veja que pelo menos essa propriedade 2c funciona. Mas é claro que você pode verificar outras propriedades, né? Aqui está verificado 2c, mas a gente pode verificar qualquer uma outra. Alguém quer escolher uma propriedade para a gente verificar? Temos todas essas, ó. Temos a 1A, B, C, D e temos a 2A, B, C, D. Alguém quer escolher uma para a gente verificar nesse exemplo? Ele verificou a 2C. Alguém quer sugerir outra? Digam aí, participem. Qual? 1B? É isso? Ou 2B? Desculpa, é porque o som tá meio ruim. Diga pra mim, 1 ou 2? 1B, beleza, entendi agora. Então vamos ver, vamos pegar aqui a 1B. A 1B está falando que a soma de alfa mais beta, né? Aqui eu olho como números reais, vezes o elemento do espaço vetorial U, eu posso separar nessa soma, ok? Então vamos provar que vale isso daqui, para essa nossa definição, 1B. Vou escrever ela aqui para a gente ver o que a gente vai demonstrar. Eu vou demonstrar que se eu pegar a soma de dois números reais, alfa mais beta, e multiplicar pelo elemento do espaço vetorial, isso também pode ser escrito assim: alfa u mais beta u. Lembre-se, essa soma daqui é a soma de dois números reais, tá? Essa soma daqui, deixa eu colocar contra a cor. Essa soma daqui é a soma de dois números reais, ou seja, essa soma não é a soma da nossa definição, mas essa soma daqui é a soma entre dois elementos do espaço vetorial. Então a soma da nossa definição é essa, tá bom? E esse produto aqui é o produto por escalar, tá certo? Enquanto que este produto aqui é o produto do número vezes o elemento. Esse produto daqui também é o número vezes o elemento, produto por escalar, tá bom? Então vamos lá, vamos demonstrar que isso é verdade. Vamos demonstrar. Demonstração disso aqui. Bem, isso daqui é um produto por escalar, né, desse número vezes u. Então o que você tem aqui, ó, temos que essa soma de dois números, alfa mais beta, está multiplicando o elemento do espaço vetorial, que no nosso exemplo é um número também, um real positivo. Bem, aí isso é o produto por escalar. Aí qual foi a definição que nós demos para o produto por escalar? Nós dissemos que o produto por escalar pega o elemento e coloca como expoente. Ok, então isso daqui vai ser u elevado ao alfa mais beta. Ou seja, isso é um número elevado a uma soma.
Mas aí qual é a propriedade de potência que a gente conhece? Aqui nós usamos uma propriedade de potência, né? A gente tem uma para aqui também. A gente tem que isso vai ser U elevado a alfa. Repete a base, soma os expoentes. Quando a gente faz o quê? Quando a gente está com produto de potências de mesma base, né? Então isso daqui vai ser U elevado a alfa vezes U elevado a beta. Ora, mas o que é o U elevado a alfa? Segundo nossa definição, U elevado a alfa é alfa U. Então, isso daqui é alfa U. Tá? Alfa U. Vezes, né? Vezes o que é U elevado a beta? Beta U. Ora, e o que é o nosso produto? O nosso produto é a nossa soma. Então, isso é alfa U mais, aí esse nosso mais é a soma definida pra gente aqui, né, que é o nosso produto, é beta U. Então, de fato, mostramos que alfa mais beta U é igual a alfa U mais beta U, ok? Então, a demonstração seria assim, a demonstração dessa propriedade. Essa daqui, no caso, a gente está demonstrando a propriedade 1b. Mas aí vocês podem, a partir dessas definições dadas, olhar as propriedades todas aqui, tá? A 2b ele mostrou, a 1b a gente fez, vocês podem ver todas. A A, a C, a D, e aqui a A, a C e a D também, ok? Vocês podem verificar uma por uma. E é um exercício importante. Vou até escrever aqui. Vou até escrever para deixar claro para vocês que é importante que vocês façam. Então, façam as outras demonstrações. Isso é importante fazer, tá? Façam as outras demonstrações das propriedades. Vou escrever para ficar bem claro que é importante que vocês exercitem isso, tá bom? É um exercício que vai trazer aprendizagem, então façam, vai ser bom. Bem, aí agora, minha estratégia nessa disciplina, e usando esse livro-texto especificamente, é acompanhar cada um dos exercícios resolvidos, porque esses exercícios resolvidos, eles são a orientação que você precisa para fazer os exercícios propostos, né, que estão no livro. E as minhas avaliações são baseadas nos exercícios entre resolvidos e propostos, né? Eu olho para eles e escolho e crio os meus exercícios para colocar nas avaliações. Então vamos acompanhar os exercícios resolvidos dele, que são exemplo para os exercícios propostos. Então vamos lá, exercício resolvido. Deixa eu ver se é a mesma pessoa tentando entrar. É o Janailson. Eu não consigo fazer o Janailson entrar. Se alguém tiver contato aí com ele, não sei. Se vocês entrarem com o e-mail institucional, vocês não precisam me pedir para entrar. Vocês entram direto, né? A maioria de vocês entrou aí sem precisar. Mas alguém precisa avisar o Janailson que não está dando para colocar ele para dentro. Deus que eu tento aqui e não consigo, infelizmente. Ver se ele usa o outro e-mail, se alguém tiver contato com ele. Janailson, né? Vou avisar aqui no grupo. Não consigo adicionar o... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui no grupo. Se ele tiver com o nome Janailson, vai facilitar. Não tá. O Janailson. Acho que foi isso que eu li o nome, né? Se não tiver lido o nome errado. Bem, tentem usar o e-mail institucional porque fica mais fácil. Aí todos conseguem entrar, acredito eu. Bem, então, exercícios resolvidos. Como já vimos, o conjunto chamado R2
ele é o conjunto dos pares ordenados, né, xy, tais que xy pertence ao conjunto dos números reais. O R2 pode ser visto como um espaço vetorial sobre R, desde que se defina uma adição e multiplicação por um número real da seguinte forma. Somar os dois pares é simplesmente somar a primeira entrada daqui do x1 com o x2, primeira entrada, e somar as segundas entradas. Aí você forma um novo par, né? E esse novo par também continua sendo um elemento do R2. E a multiplicação por escalar, ou seja, um número multiplicado por um par, multiplicado por um elemento do R2, é Josialen. É Josialen. Eu errei o nome, né? Eu falei Janailson. Josialen. Eu vou até ver se eu consigo editar o nome aqui. Josialen. Como eu sou ruim para ler as coisas assim. Deixa eu ver se eu consigo. É Josialen. Deixa eu ver se eu corrigi. Não, tem um monte de L e 2 N's. Josialen. 2 L's e 2 N's. Deixa eu corrigir de novo. Tá. Josialen. Use o e-mail institucional. Pronto. Ok. Sim. Oi. Oi, José Allen. Ah. Tá certo. Me enrolei todinho então. Deixa eu fazer a mudança de novo aqui. Janailson, né? Janailson. Obrigado, José Allen. Eu não sei porque eu não sei se o meu computador está com algum problema, porque eu estou tentando tocar aqui e permitir e não consigo. Bem, então continuando. Então, exercício resolvido, né? Ele primeiro diz aqui pra gente que o conjunto dos pares ordenados, né, com entradas reais, que a gente conhece como R2, que vocês a essa altura já devem conhecer, ele é um espaço vetorial se a gente definir essas operações aqui. A adição é feita dessa forma e a multiplicação por escalar é feita dessa outra forma. Aí aqui ele verificou cada uma das propriedades da multiplicação, né? Faremos aqui a verificação dos axiomas da multiplicação. Vamos fazer pelo menos um da adição, né? Para a gente poder dizer, olha, também é possível fazer com adição. Então, por exemplo, vamos ver a associatividade. Vamos ver a associatividade. Associatividade da adição, tá? É a propriedade provavelmente um A ou um B, deixa eu ver. A 1B, propriedade 1B. Vamos olhar para ela. Propriedade 1B. Como é que a gente provaria isso? A gente prova assim, né? Sejam... Aí você precisaria 3 pares. Eu vou chamar de x1, y1, x2, y2 e x3, y3 em R2, tá? Então você pegou 3 pares no R2. Aí você quer provar que essa adição que foi definida aí, ela é associativa. Aí você faz isso, né? O que seria somar x1, y1 com x2, y2 com x3, y3. Bem, suponha que você some primeiro esses dois e deixa o último esperando. Você quer mostrar que você pode trocar esses colchetes daqui e colocar aqui, né? Ou seja, deixar o primeiro esperando e somar os dois últimos. Então, vamos mostrar que de fato dá para trocar a posição desses colchetes.
o que seria x1, y1 mais x2, y2, que é o que está dentro do colchete. Seria x1 mais x2, y1 mais y2. Não porque eu quero, mas é porque está definido aqui, ó, que a adição seria assim. Então, usei a definição da adição aqui para esses dois. Aí esse terceiro fica esperando. x3, y3. Aí agora eu vou fazer a adição desses dois pares. Aí vai ser como? Vai ser assim. x1 mais y1 já estão somados. Aí vou somar o terceiro, que é o x3. Então, a forma correta de escrever isso é x1 mais x2, né, que já foram somados, por isso o parêntese. Aí depois mais x3. O x3 ficou esperando. Então, ele entrou depois. E ali, do outro lado, y1 mais y2 já foram somados. E aí eu vou somar o y3. Pronto, o resultado final dessa soma dos três seria algo assim. Mas, lembre-se, x1, x2 e x3, y1, y2 e y3 são números reais. E a gente sabe que nos números reais vale a associatividade. Então, se vale a associatividade nos números reais, eu posso trocar a posição aqui, dentro de cada uma dessas partes, né? Então, na primeira parte, eu vou escrever isso como sendo x1 mais x2 mais x3. E na segunda parte eu vou escrever como sendo y1, vai ficar esperando o y1 para ser somado depois. Aí mais y2 mais y3. Ok? Então veja, aqui dentro eu consigo trocar a posição dos parênteses. Mas se eu consigo trocar ali dentro a posição dos parênteses, aí eu olhando com calma, eu noto que isso é justamente x1, x1, y1, somado com x2 mais x3 e y2 mais y3, né? Porque ó, o x1 e o y1 estão sozinhos na frente, então eu coloquei eles aqui no primeiro par, e no segundo par você tem essa soma e essa soma. Se você for somar isso daqui, vai ser isso com o primeiro e isso com o segundo, que é o que está escrito aqui. Então, de fato, vale essa igualdade, né? Vale essa igualdade aí, essa igualdade. Ok. Agora eu olho para essa parte. Aí eu vejo que isso daí poderia ser escrito assim. x1, y1. Aí agora mais, veja, agora eu vou abrir o colchete como eu queria. Ó, o colchete está aqui para os dois. Agora eu estou deixando esse sozinho e vou abrir o colchete para esses dois. Porque essa soma pode ser vista como x2, y2 somado com x3, y3. Então, veja, eu consegui tirar o colchete que estava aqui isolando os dois primeiros e ele passou a isolar os dois últimos. Isso prova a associatividade da adição para o caso do R2. Vale para o R2 a associatividade da adição, que é a nossa propriedade 1B. Então, provei a 1B, aí vocês... Eita, falar nisso, eu provei a 1B agora, e agora quando eu provei a 1B, eu lembrei que o colega tinha pedido para eu provar a 1B, não foi no item anterior? Eu acabei provando o que, pelo amor de Deus? Eu provei eu provei a 2B, não foi? Eu não provei a 1B? Não. O autor tinha provado qual mesmo? O autor tinha provado... Deixa eu ver aqui. Exemplo patológico. O autor tinha provado o número multiplicando a soma, né? E eu acabei pegando a soma e multiplicando o número, que é... Ele tinha provado a C e eu provei a B. Mas eu provei a 2. E o colega tinha pedido a 1, não foi isso? O Gustavo tinha pedido a 1, eu provei... O Gustavo tinha pedido a 1 e eu provei a 2. Bem,
Tem problema não? Tá bom então. Tenta lá A1B, certo? Eu fui que me equivoquei aqui. Bem, mas provamos mais um, aí vocês provam as restantes, tá bom? Eu não tinha provado a 1B, então na hora em que eu disse aqui para vocês provarem as seguintes, provem todas, vejam como é que se faz as demonstrações, acostumem com a ideia de demonstrar, porque é fundamental para a gente entender o que está fazendo. Ok, acabei aqui provando a 1B desse outro item. Esse outro item, a demonstração seria assim, tá bom? Bem, aí provei a 1B, que é uma demonstração chatinha de fazer, porque é longa, e ele verificou aqui as propriedades da multiplicação. Vamos ver essa verificação aqui. Vamos verificar como é que ele demonstrou essas coisas aqui. Por exemplo, a nossa multiplicação por escalar, você pega um número, multiplica a primeira entrada, depois multiplica a segunda entrada. Não estou conseguindo permitir ninguém entrar, meu Deus. Agora é o... deixa eu ver se eu consigo alterar alguma coisa aqui. Ouvir, ativar a legenda, informar, denunciar, abrir, configurações, tem a barra de espaço pressionada para ativar microfone, vídeos gerais. Deixa eu ver se ele tem aqui alguma notificações na área de trabalho, saída, legendas, reações. Acho que aqui não. Não sei se aqui é enviar uma reação, ativar a legenda, informações. Aqui talvez tem alguma coisa que eu não estou conseguindo colocar ninguém. O colega que estava tentando entrar, será que conseguiu com outro e-mail? Não sei, não vinha acontecendo isso. Configurações do vídeo. Olha, o Janailson conseguiu, né? Ok, Janailson. Deixa eu ver. Existe um lugar aqui em que a gente consegue autorizar a entrada de todo mundo praticamente. Alguém lembra onde é? Não, né? Se alguém lembrar e quiser me ajudar. Eu não estou conseguindo entrar nessa parte aqui de jeito nenhum. Tá vendo algum problema? Me permitam rapidamente, eu vou sair e entrar novamente. Deixa eu ver como é que deixa eu parar um pouco a gravação. Bem, então dando continuidade, vamos ver aqui, por exemplo, ele fez a multiplicação de A vezes B, né, dois números, e aí ele está multiplicando aqui o vetor, ou seja, ele está pegando aqui, na nossa linguagem geral, né, está pegando um número alfa e multiplicando um vetor, né? Ele está fazendo aqui, na verdade, o alfa vezes beta, né, porque são dois números que ele está usando, alfa vezes beta e multiplicando o vetor, só que ele está considerando primeiro o produto de alfa vezes beta, que nesse caso é o AB. E o nosso U é o par, né, que é o vetor. E aí ele quer mostrar que isso é a mesma coisa que fazer alfa vezes beta U, tá? Porque isso é justamente a propriedade 2A. Veja que é isso mesmo que está definido aqui na 2A. A nossa 2A é isso, ó, alfa beta U, tá? Aí ele quer mostrar que alfa beta vezes U é a mesma coisa que alfa beta U. Ele começa por aqui e vai terminar aqui. Onde o U é o nosso par. O U é o par e o alfa e beta lá são o A e o B. Tá? Então vamos lá. É isso que ele quer provar aqui nesse item. Então ele pegou dois números A, B e vai multiplicar o par. Aí pela definição ele tem que pegar o número, multiplicar aqui a primeira entrada e depois pegar o número e multiplicar a segunda entrada. Só que como é um produto de dois números, então vai o produto de dois números vezes a primeira entrada, o produto dos dois números vezes a segunda entrada.
Só que a multiplicação que está acontecendo aqui é de números reais, e aqui também. E a multiplicação de números reais, ela é associativa. Então ele foi e mudou a posição dos parênteses aqui, né, que estava no A e no B, passou a ser o B e o X. Ó. Ele pegou o parêntese e colocou aqui. Aqui ele pegou o parêntese e colocou aqui. Então você passa a ter ABX, ABX. Aí agora ele vê que, pelo fato de você ter o A multiplicando na primeira entrada e na segunda, dá para colocar ele fora, né? E aí ele é a multiplicação por escalar. É o A multiplicando o BX e o A multiplicando o BY, né? Ele está nas duas. A gente poderia dizer mais ou menos que colocou em evidência o A, né? Aí agora ele vai e coloca aqui dentro o B em evidência, né? O B está multiplicando o X, o B está multiplicando o Y. Ele coloca o B também. Então o A vai multiplicar por último. Quem vai multiplicar primeiro é o B, né, que está dentro. O B vai multiplicar o X, depois o B vai multiplicar o Y e o A vai ficar multiplicando por último. Ou seja, ele começa aqui com alfa, beta, U e termina aqui com alfa, beta, U. Aqui com o parêntese entre o A e o B, né, que é o alfa e o beta, e aqui com o parêntese entre o beta e o U, né? Ele muda a posição dos parênteses. Então essa é a propriedade 2A, está bem demonstrado. Vamos olhar a 2B, ver como ele fez a 2B. A 2B é aquela propriedade que diz assim, que você tem alfa mais beta e vai multiplicar o U, né? Aqui é o alfa mais beta e vai multiplicar o U. Isso é a mesma coisa que você fazer alfa U mais beta U. Essa é a nossa 2B. Vamos ver se ele conseguiu demonstrar isso. 2B. Bem, aqui está o alfa mais beta, aqui está o par. Pela definição do produto por escalar, você pega o número, multiplica o primeiro, pega o número, multiplica o segundo. Então ele fez isso. Ó. Aqui está o número, ele multiplicou o x, aqui está o número, ele multiplicou o y. Ora, mas essas coisas são números reais. E nos números reais vale a distributividade. Então ele vai pegar o A, multiplicar o x, o x vai multiplicar o A e vai pegar o x vai multiplicar o B aqui, né? A mesma coisa o y vezes A e o y vezes B. Aí ele fica com isso aqui, ó. AX, BX, AY, BY. Bem, aí agora ele nota que ele tem uma soma aqui, então dá para ver isso como a soma dos seguintes pares. O AX somado com o AY, né? O AX junto com o AY aqui, somado com o BX com o BY, porque vai ser justamente AX mais BX, é o que está escrito aqui, e depois AY mais BY, que é o que está escrito aqui. Bem, aí feito isso, deixa eu tirar esse monte de marcação para a gente poder continuar para outra igualdade sem atrapalhar a visão. Bem, feito isso, agora o que ele faz? Ele olha para aqui, ele vê que tem A e tem A. Ele coloca o A para fora e diz que isso é a mesma coisa que A vezes XY. A mesma coisa aqui, ele vê que tem B e tem B. Coloca o B para fora e diz que isso é B vezes XY. Então veja que de fato ele começou com alfa mais beta multiplicando U e terminou com alfa U mais beta U. Então de fato vale a distributividade desse tipo daí, né? Da soma de números vezes os vetores. 2C. A 2C é a propriedade que diz assim, que se você tiver um alfa e ele for multiplicar U mais V, agora a soma é a soma de vetores, então isso pode ser separado assim, alfa U mais alfa V. Foi o que ele fez aqui. Aqui está o nosso alfa, aqui está o nosso U, aqui está o nosso V. Então, alfa vezes U mais V. Aí o que ele vai fazer? Ora, aqui ele tem uma soma que ele pode realizar primeiro. Então, ele realizou primeiro. Ele pegou o x1, somou com o x2, colocou aqui. Pegou o y1, somou com o y2, colocou aqui. Aí agora ele vai fazer o produto por escalar. Ele vai pegar o A, multiplicar essa soma, pegar o A e multiplicar essa outra soma. Vai ficar A vezes x1 mais x2, A vezes y1 mais y2. Feito isso, ele passa a ter aqui números reais, né? Dentro dos espaços aqui, dentro da primeira entrada e da segunda entrada, são números reais. E vale a distributividade de números reais. Aí ele multiplica o primeiro, multiplica o segundo. Então, AX1, AX2, multiplica o primeiro, multiplica o segundo,
AY1, AY2. Pronto. Aí agora como ele vai daqui para cá? Ele nota que aqui é uma soma, né? Nota que aqui é uma soma, aqui é uma soma. Então ele vai pegar esse primeiro com esse e vai formar um par. Vai pegar o segundo com esse, com o segundo e vai formar outro par, né? Porque como seria essa soma? Seria justamente esse mais esse, que é o que está aqui, e esse mais esse, que é o que está aqui. Ok. Aí agora ele nota que ele tem o A aqui, ó, e aqui, então ele pode colocar o A para fora. Ele tem o A aqui e o A aqui, então ele pode colocar o A para fora. Aí ele chegou na situação alfa U mais beta U. Alfa U mais beta U. Perdão, V, né? Alfa U mais beta V. Esse daqui é diferente desse. Então, realmente, ele começou com alfa vezes U mais V e terminou com alfa U mais beta V, provando assim a propriedade 2C. Eu sei que para muita gente essa coisa do formalismo, né, é chatinho de fazer e tal, alguns não gostam de fazer, mas matemática é feita com bastante formalismo, né, porque só depois de você formalizar as ideias é que de fato você demonstrou as ideias. As ideias só são demonstradas assim, de maneira geral. Um dos problemas que muita gente enfrenta nessas disciplinas de abstração é que a pessoa acha que se der um exemplo já resolveu. Não resolveu, tá? Não demonstrou nada. Porque quando você dá um exemplo, pode valer para aquele exemplo e não valer no caso geral. Então, dar só um exemplo não demonstra nada. Demonstrar tem que ser assim, de maneira geral, né? Considere A um número. E aí eu provo alguma coisa sobre esse A, então eu estou provando sobre qualquer número. Se eu pego o número 2 e eu provo algo sobre o número 2, eu só estou provando para o número 2. Então as demonstrações são assim mesmo, com esse tipo de linguagem. Pois bem, e aí a última propriedade aqui, a 2D, ele está provando que se multiplicar o número 1 por qualquer vetor U, né, isso vai dar o vetor U. A propriedade 2D nossa dizia exatamente isso, que uma vez U é U. Nós comentamos na aula passada que essa propriedade existe aí porque esse é um fato que não dá para demonstrar usando as outras. Então a gente tem que afirmar isso. Ora, mas vamos lá. Nossa definição diz que eu pego 1, multiplico a primeira, pego 1, multiplico a segunda. Ou seja, uma vez U, uma vez X, uma vez Y. Só que 1 vezes X é X, né? Porque o X é um número real e o 1 também, e esse produto dá X. E 1 vezes Y é Y. Então, de fato, quando eu pego 1 e multiplico o vetor U, eu tenho como resposta o vetor U. Então, vale a propriedade. Bem, esse foi o primeiro exercício resolvido dele, né? Para fazer isso de maneira precisa, né? Para mostrar que o R2 é de fato um espaço vetorial, você precisa provar primeiro as da adição e depois as da multiplicação. Ele escolheu mostrar só as da multiplicação. Mas se fosse uma questão de prova, por exemplo, uma questão de avaliação, e o professor te pedir para você demonstrar que R2 é um espaço vetorial, você tem que mostrar os 8 axiomas, tá? Tem que mostrar os 8. Aqui foi só porque ele só quis exercitar a parte de multiplicação. Bem, exercício 2. O R3 é o conjunto de todas as ternas ordenadas de números reais. Então o R2 são 2, né, são pares, e o R3 são 3, assim, números reais. A adição, ó, análoga à adição feita para 2, né? Pego o x1, somo com o x2, pego o y1, somo com o y2, pego o z1, somo com o z2. E a multiplicação por escalar pega o número que tiver fora e multiplica 1 por 1, né? Vezes o x, vezes o y, vezes o z. É parecidíssimo com o item anterior. Aí ele aqui decidiu que iria mostrar os da adição, né? No exemplo anterior ele mostrou os da multiplicação, aqui ele quis mostrar os da adição. E aí parecido com o que a gente fez para 2, né? Você vai somar isolando esses dois primeiro aqui, e você quer concluir que dá para isolar os dois últimos, né? Os dois últimos serem somados primeiro. E aí ele faz soma por soma, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, e coloca aqui, ó. Esse aqui. E deixa esse daqui só repetido, esperando para ser somado depois.
Aí feito isso, ele... O que ele fez aqui daqui em diante? Deixa eu ver. Ele pegou essa primeira parcela aqui, né? Ele pegou essa primeira entrada aqui e somou com a primeira entrada daqui, ó. x1 mais x2 com o x3. Aí pegou o y1 mais y2 somou com o y3, está aqui. Pegou o z1 mais z2 somou com o z3, está aqui. Aí agora, como aqui são todos números reais, ele muda a posição dos parênteses porque vale a associatividade, né? Ele coloca os parênteses aqui, ó, cercando x2 e x3, cercando y2 e y3, cercando z2 e z3. Ele usa a associatividade dos números reais, tá? Deixa eu apagar para não ficar muito congestionada a escrita. Pronto, aí ele chegou nessa situação aqui, né? Ele mudou a posição dos parênteses. Aí agora ele nota que ele tem o x1 sozinho, o y1 sozinho e o z1 sozinho. Aí ele vai e forma um trio, né? Uma terna de números separado, somando os outros, né? O x2 mais o x3 que está aqui, o y2 mais o y3 que está aqui e o z2 mais o z3 que está aqui. Então, de fato, se eu for somar essas duas ternas, eu vou pegar o x1 somar com o x2 mais o x3, que é o que está aqui. Vou pegar o y1 somar com o y2 mais o y3, depois eu vou pegar o z1 e somar com o z2 mais o z3. Bem, feito isso, aí agora ele deixa esse aqui esperando, como já estava, e olha para esses daqui. Aí ele vê que dá para fazer uma soma, né? x2, y2, z2, porque são os primeiros, ó. x2, y2, z2, que vai ser somado com x3, y3, z3, que são os segundos que estão aqui, ó. Então, como esse daqui já estava isolado, essa soma aconteceria agora, então o parêntese fica aqui, né? Diferente do que estava aqui, ele passa a ficar nos dois últimos, ao invés de ficar nos dois primeiros. Então, vale a associatividade. Está bem demonstrado. Aí a comutatividade, né? Vale a comutatividade. Ou seja, inclusive eu acho que ele mudou a ordem, né? Lá quando definiu, isso daqui era 1B e esse daqui é 1A. A comutatividade veio primeiro na definição dele. Mas não importa. Essas duas dá para trocar de ordem sem problema. Agora a comutatividade. Ele está dizendo a você que somar essas duas ternas é fazer isso, né? Somar o x1 com o x2, o y1 com o y2 e z1 com o z2. Está aqui. Mas como aqui são números reais, eu posso trocar a posição de todo mundo, porque a soma de números reais é comutativa. Aí eu troco x1 mais x2 por x2 mais x1, y1 mais y2 por y2 mais y1, z1 mais z2 por z2 mais z1. Aí quando ele escreve assim, ele vê que os primeiros que estão aqui, né, são justamente x2, y2, z2. E os segundos são justamente x1, y1 mais z1. Ou seja, trocou a posição, né? Esses dois aqui trocaram de posição, ou seja, vale a comutatividade. O vetor nulo é o 0, 0, 0, 0. Por que isso é verdade? Porque não importa qual seja o x, y, z que eu tomar, né, seja lá qual for, quando eu for somar pela nossa definição, isso vai ser 0 mais x, 0 mais y e 0 mais z. Então, de fato, isso vai continuar dando x, y, z. Ou seja, o vetor nulo mais um vetor u qualquer vai dar o vetor u. Então, de fato, esse daqui é o vetor nulo do R3. E aí, por fim, se você pegar um u que pertence ao R3, existe o menos u, que é esse aqui. Por que que ele é o oposto? Porque quando eu pegar o vetor u que eu somar com o vetor menos u, isso vai dar o vetor nulo. Por isso que eles são opostos, né? Ou seja, se eu somo x, y, z com menos x, menos y, menos z, o que eu vou ter é justamente x mais menos y, que a gente escreve assim, né? X menos y mais menos y, que a gente vai escrever y menos y, e z mais menos z, que a gente vai escrever, por que eu botei um parênteses aqui, não precisava ainda,
e z mais menos z, que a gente vai escrever z menos z. Mas isso é exatamente o vetor nulo, né? Isso é 0, 0, 0. Ok? Tá claro? Acho que sim, né? Não parece difícil, não é difícil, mas pode parecer chato, mas é extremamente importante que alguma vez na vida vocês tenham pensado isso, tá? Para estabelecer o conceito de espaço vetorial. Então, de fato, o R3 com essas operações que a gente chama de operações, esse tipo de operação assim definido como está aqui, primeira entrada, segunda entrada, e multiplicar e pegar o número e sair multiplicando todo mundo, elas são chamadas de operações canônicas, tá? São as operações clássicas, são as operações comuns, né? Se eu falar do espaço vetorial R3 e não lhe falar das operações, as operações são essas, tá? Se eu falar do R2 e não lhe dizer como são as operações são essas. Se eu falar de qualquer Rn, não importa o n, R4, R5, R6, eu não disser as operações são essas. São as ditas operações canônicas. Ok. Exercício 2 visto. E aí uma nota, né, associada ao que vocês já devem ter aprendido lá na geometria analítica. Quando eu digo devem ter aprendido, eu não estou obrigando ninguém a lembrar, e pode ser que não tenha aprendido. Mas se não aprendeu, aproveita para ver essa nota e avaliar se quando fez geometria analítica você aprendeu. E se não tiver aprendido, tenta aprender essas informações aí, tá? Então vamos lá. Nota. Podemos associar a cada vetor xy do R2 o vetor xi mais yj do cálculo vetorial já do conhecimento do leitor, como diz ele aqui, né? Eu disse agora há pouco, ele disse também. Então lá no cálculo, né? Não sei se vocês aprenderam assim, mas eles falavam lá do vetor i, né? Que é esse vetor aqui, que tem o início na origem 0, 0 e termina no ponto 1, 0. Aí tem o vetor j, né? Que é esse aqui. Oi? Esse daqui é o vetor 0, 1, né? Ele começa aqui no 0, 0 e termina no ponto 0, 1. Tem alguém que abriu o microfone? José Honorato. José Honorato abriu o microfone. Opa, tá. Alô? Tá, ok. Então, aí o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se você multiplicar por x, né, que é justamente a coordenada deste ponto aqui, né, digamos, foi o que ele falou aqui, xi mais yj do cálculo vetorial, podemos associar a cada vetor xy isso daí. Então, se esse vetor aqui, por exemplo, for o vetor xy, tá? Se esse vetor aqui for o vetor xy, significa dizer que essa coordenada aqui é a coordenada x e essa coordenada aqui é a coordenada y daquele ponto da extremidade dele. Então, se você fizer x vezes esse vetor i, né, x vezes o vetor i, você vai estar fazendo x vezes 1, 0. Então, você vai encontrar o ponto x0, né? Porque vai ser x vezes 1x, x vezes 0, 0. Que é justamente esse vetor aqui, ó. Que é justamente o vetor que vai desde aqui a origem até chegar aqui, ó, no x. Que é justamente aqui o ponto x0. Tá certo? Esse ponto aí da extremidade é justamente o ponto x0. Do mesmo jeito, quando você multiplicar y vezes 0, 1, né? Y vezes 0, 1, o que você vai ter é justamente o ponto 0y. E o ponto 0y, ele é exatamente aqui, né? Vou colocar assim. Ele é o ponto 0y. Ele termina justamente ali. Então ele determina esse vetor que começa aqui na origem e vai até aqui essa extremidade. E aí, a soma desse vetor x vezes i, né? Esse vetor xi aqui.
colocando sempre um tracinho em cima assim. xi é a soma desse vetor xi, que é esse vetor aqui, com esse outro vetor aqui, que é o vetor yj, né? Esse vetor aqui que é o yj, esse vetor aqui, ó. Quando você somar este vetor com este vetor, você pega a diagonal do paralelogramo, né? Que é esse vetor aqui. Então, esse nosso vetor aqui, que é o vetor xy, né? Porque esse ponto aqui é o ponto xy, ele é a soma de x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1, que é o que ele chamou ali de xi mais yj, tá? Esse vetor mais esse vetor vai dar o vetor que é formado pelo par xy. É o que ele está dizendo aqui, ó. Podemos associar a cada xy do R2 o vetor xi mais yj do cálculo vetorial, já do conhecimento do leitor. O vetor nulo é o par 0, 0. As definições dadas de adição e multiplicação por escalar concordam com as regras usuais, que é as que eu chamei de canônica agora há pouco, para adição de vetores planos e multiplicação de um vetor plano por um número. Aí aqui ele está dizendo que dá para fazer a mesma coisa, só que no R3. Fato análogo acontece com o R3. Podemos associar a cada XYZ pertencendo a R3 o vetor XI, YJZK. Então, tá aqui, ó. Eu sei porque ele usou ABC aqui, sei que ele estava usando XYZ, né? Mas tudo bem. Então, aqui está o ponto, que vai ser o XYZ nas coordenadas. Então, esse ponto, se você descer uma projeção dele aqui, né? No plano XY, aí você pega uma paralela ao eixo X aqui. Isso aqui está paralelo ao eixo X. E você pega também uma paralela ao eixo Y aqui. Vamos dizer que aqui assim. Então aqui está a coordenada X, perdão. Aqui está a coordenada X. Aqui está a coordenada Y. E a coordenada Z, você pega uma paralela à diagonal desse paralelogramo que está embaixo, ela vai vir para aqui assim. Então vou aumentar aqui um pouco esse eixo. Aí aqui vai ter uma coordenada Z. Quando você olha então o vetor como sendo esse ponto, com essas coordenadas x, y, z, quando você multiplicar esse vetor i, né, que é o vetor, aqui o vetor j é o vetor 0, 1, 0. Aqui o vetor i é o vetor 1, 0, 0. E aqui o vetor k é o vetor 0, 0, 1. Então, quando você pegar o número x, que é a coordenada desse ponto aqui, nesse sentido, e multiplicar isso aqui, né, quando você multiplicar x vezes o vetor i, que vai ser x vezes 1, 0, 0, o que você tem é justamente x, 0, 0, que é esse ponto aqui, ó. Coordenada x, coordenada peraí, sim, não é esse ponto aqui, é esse ponto aqui, né, perdão. Então esse ponto aqui, que é justamente o ponto x, 0, 0. Coordenada x, o y é 0, o z é 0. Ok. Aí quando você multiplica y vezes esse vetor aqui, né, quando você fizer, deixa eu afastar aqui um pouco para poder riscar. Quando você fizer y vezes o vetor 0, 1, 0, aí que é justamente o que você está fazendo é o yj, tá? Y vezes j, né? Quando você fizer isso, você vai ter 0, y, 0, que é justamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então ele representa esse vetor aqui, esse vetor aqui, que vai até aqui. O outro vetor, o xi, representa esse vetor que vem até aqui. E quando você fizer z vezes k, o que você vai estar fazendo é z vezes 0, 0, 1. Então vai dar
vai dar representação para esse vetor aqui, ó. Né? É o vetor que vem daqui até aqui, porque este ponto aqui, ele é justamente o ponto 0, 0z, que você obtém quando faz esse produto aqui. Z vezes 0 é 0, z vezes 0, 0 e z vezes 1z. É esse ponto que representa esse vetor. E aí quando você for somar esses vetores, né, esses vetores azuis aqui, tá? O x00, o 0y0 e o 00z, né? Quando você fizer essa soma, x00 mais 0y0 e mais 00z, você tem exatamente o xyz. Se houver alguma dificuldade para ver isso, olha para esse vetor x e olha para esse vetor aqui, né, de extremidade y. Se você pegar o paralelogramo, vai dar justamente esse aqui, ó, a soma, né, do x mais o y, ou se você preferir, xi somado com yj aqui no plano de baixo, né, no plano xy, vai dar esse verde aqui. E aí quando você somar este verde com este azul aqui, ó, vai dar justamente este aqui, ó. Né? Note que nós temos um paralelogramo aqui na vertical, né? Que é esse paralelogramo que tem esse ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Um paralelogramo na vertical. E aí a soma deste vetor verde com este vetor azul vai dar este vetor aqui, ó. Então, de fato, a soma dos três, né? Porque esse daqui é a soma desses dois. A soma desses dois azuis aqui, o x e o y, dá esse daqui. Aí, quando eu somei depois esse outro azul, deu esse aqui. Então, de fato, a soma dos três, que é xi mais yj e mais zk, vai dar como resposta x, y, z. É o que ele está falando aqui, está comentando aqui, né? Do cálculo, as definições dadas de adição e multiplicação por escalares estão de acordo com as regras para a adição de vetores e de multiplicação de um vetor por um número, ou seja, multiplicação por escalar, número real no espaço geométrico estudado no cálculo vetorial. Ele falou aqui cálculo vetorial, vocês devem ter estudado isso também, ou estudaram isso certamente em geometria analítica, né? Então, é a mesma ideia, né? O que a gente está falando do R2, do R3, sem se preocupar com o desenho, mas se você for pensar no desenho, vai dar no mesmo também, tá? Tudo está de acordo com o que vocês já aprenderam lá na geometria analítica. As regras são as mesmas, a multiplicação por escalar e a adição são aquelas de lá também. Ok. Exemplo 3. Deixa eu ver que horas são. 3 e 11, tá tranquilo. Seja I um intervalo de R, né? E indiquemos por CI o conjunto das funções contínuas definidas no intervalo I e tomando valores reais. Então, dados duas funções dentro desse conjunto das funções contínuas desse intervalo I, né? E o número A pertencendo a R, definem-se f mais g e A vezes f da seguinte forma. Somar as duas funções significa pegar f mais g e aplicar em t, que vai ser f de t mais g de t, né? Qualquer que seja o t pertencendo ao intervalo. E multiplicar um número pela função, né, vai ser uma função de I em R que faz o seguinte. O número vezes f aplicado em t vai ser o número vezes f de t, qualquer que seja o t em I. Ora, deixa eu tentar desenhar um pouquinho, talvez isso fique mais claro se eu desenhar, né? Ele pegou o seguinte conjunto. Ele está aqui com a reta real, né? Ele está pensando em funções assim, que tem seu contradomínio, o conjunto dos números reais. E o domínio, ele pegou um intervalo, né? Digamos, começa aqui e termina aqui, vai de A até B. Então, ele está falando de funções que estão definidas nesse intervalo. Então, qualquer função contínua, tá? Não importa se na parte de baixo, na parte de cima, qualquer função que esteja definida nesse intervalo de A
até b, né? Qualquer função que estiver definida aqui nesse intervalo i e que seja contínua, não importa qual seja. Esse é o nosso conjunto C de i, o conjunto das funções contínuas definidas no intervalo i, que aqui eu estou chamando de intervalo AB. Tá? E aí ele está dizendo a você que dizer que eu estou somando duas funções dessas, né? Na hora que eu digo eu vou somar duas funções dessas, estou inventando uma soma de funções. Eu vou pegar e olhar para essa soma, ela vai ser uma outra função, que eu vou chamar de f mais g de t, é só um símbolo. Mas o que ela faz com o t? Ela pega a imagem do f de t e soma com a imagem do g de t. Isso qualquer que seja o t percorrendo i. Ele definiu então a soma dessa maneira. E o que vai ser multiplicar um número por uma função? Veja que a princípio não tem sentido. Aplicado em um certo t. Isso daí vai ser uma outra função. Por enquanto aqui é só um símbolo. Na verdade assim, né? Isso aplicado aqui é só um símbolo, assim como aqui. Isso aplicado aqui é só um símbolo. Mas a definição é dada assim. Você vai pegar o número e vai multiplicar pela imagem da função em t. Isso qualquer que seja o t pertencendo ao intervalo. Então, assim ele definiu o que seria somar duas funções, o que seria multiplicar um número por uma função. Então está definida a adição e está definida a multiplicação por escalar. Aí ele diz o seguinte: o cálculo nos ensina que f mais g e a vezes f são funções contínuas. Ou seja, o cálculo diz que a soma de funções contínuas é contínua e que a multiplicação de um número por uma função contínua também é uma função contínua. Esse tipo de função que a gente está falando aqui. Temos então, sobre o conjunto das funções contínuas com domínio i, uma adição e uma multiplicação por escalar, que nós acabamos de definir. E pode-se verificar que esse conjunto é um espaço vetorial com relação a esse par de operações. Verifiquemos alguns dos axiomas. Então, mais um exemplo, né? Está mostrando a você que espaço vetorial pode ser qualquer coisa. Mostrou que era o R2 é, mostrou que o R3 é, e agora o conjunto das funções contínuas definidas, cujo domínio está definido em intervalo. Também é um espaço vetorial. Aí, para poder ser um espaço vetorial, ele lhe deu uma adição e uma multiplicação por escalar. Aí você pode provar olhando os 8 axiomas. Ele resolveu mostrar alguns. Não todos, mas alguns. Então, ele escolheu, por exemplo, mostrar um A, um C, 2A, 2C. Tá? Então, vamos ver como é que ele mostrou. Então, o que é um A? Um A, pelo que ele está fazendo aqui, é a associatividade. Repito, né? Se eu não me engano, um A dele antes era a comutatividade, né? Deixa eu ver a definição dele aqui. Um A era a comutatividade. Um B era que era a associatividade. Mas agora ele começou a chamar ao contrário. Um A ele passou a chamar de associatividade e um B ficou sendo a comutatividade. Bem, vamos lá, um A dele aqui, que é a associatividade. O que significa então somar duas funções primeiro, deixar uma terceira esperando, né? E ele quer mostrar que ele consegue tirar o parêntese daqui das duas primeiras e passar a usar o parêntese, tem que estar nas duas últimas. Aqui, ó, G mais H, tá vendo? Ele começa com F mais G, aqui, ó, o parêntese está cercando F mais G e deixando H por último. Aí aqui o parêntese está deixando a F sozinha e está cercando o G mais o H, tá? Então, ele está provando que vale essa associatividade. Vejamos como é que ele fez isso. Ora, está aqui a soma que ele vai ter que fazer. Ele tem essa função, f mais g, e ele quer somar com a função h. Por enquanto, isso aqui é só um símbolo. Aí, o que diz a definição? Diz que é eu pegar essa função, aplicar em t, pegar essa outra função e aplicar em t. Foi o que ele fez. Agora, isso daqui passa a ser uma soma de números reais, tá? Porque a imagem dessa função está em R, a imagem dessa função está em R. Essa soma não é mais a nossa definição. Agora, essa aqui continua sendo, é uma soma de funções. Como é que nós definimos? Pega essa, aplica em t, pega essa, aplica em t. Então, ele fez isso. F de t, mais g de t, mais h de t, que estava lá esperando já. Isso daqui são todos números reais, porque os domínios, os contradomínios dessas funções são números reais. Ora, vale a associatividade nos números reais. Então, ele tirou o parêntese daqui e colocou aqui, ó.
Mudou a posição dos parênteses. Ok, aí quando ele faz isso, pela nossa definição, isso daqui é G mais H aplicado em T. Aí ele fez isso, escreveu. Essa parte ele escreveu assim. Essa ele deixou esperando. Pronto, veja que quando ele faz isso, essa daqui já passa a ser a soma, né? Esse símbolo significa justamente, na verdade, esta nossa soma aqui, por isso daqui, pode ser escrito dessa maneira, né? Porque o que é isso? É justamente essa aplicada em T e essa também aplicada em T, que é o que está escrito aqui. Então, de fato, ele conseguiu trocar a posição dos parênteses, que antes estavam cercando F mais G primeiro aqui, F mais G primeiro, e passaram a cercar G mais H primeiro aqui. Ok, então vale a associatividade. Ele não mostrou a comutatividade. Demonstra as que estão faltando, tá? Demonstra as outras propriedades. Para você mesmo, em casa, tranquilo. Bem, a função é dada por... A função é dada por e de t igual a zero, qualquer que seja o t pertencendo aí. O que eu estou mostrando aqui é a 2c, né? O que é a 1c? A 1c é a existência do elemento neutro, tá? Elemento neutro. É isso que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando que existe uma função que com essa adição vai ser a função nula, né? A função elemento neutro. Aí ele definiu aqui. A função é dada por e de t igual a zero, ou seja, não importa o t, isso daqui dá sempre zero, qualquer que seja o t pertencendo aí. Se a gente quiser olhar graficamente, seria a função que faria isso, né? É a função constante igual a zero. Por mais que eu mude o t no intervalo, aqui no intervalo, t pertencendo aí, eu vou variando, mas ela só dá como resposta o zero do y. É a função constante nula. Então ele está dizendo que ela é o elemento neutro dessa nossa operação. Aí, para mostrar que isso é verdade, ele fez assim: se eu pegar um AE e somar com um AF de t, isso é só um símbolo, repito, a definição é que isso daqui é igual. Pego o E, aplico no t, pego o F e aplico no t. Mas a questão é que quando eu pego o E e aplico no t, não importa o t, isso dá sempre zero. Aí o que sobra é f de t. Então 0 mais f de t vai dar o próprio f de t. Ou seja, se eu somar a função E com a função f, vai dar f. Portanto, essa função E é o elemento neutro da nossa adição. Ok, demonstrada a existência de um elemento neutro. Aí agora ele vai para 2A. A 2A é aquela que faz assim: alfa, beta, u é igual a alfa, beta, u. Então está aqui o nosso alfa, beta e está aqui o nosso u. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que isso vai ficar alfa, beta, u. Tá? Aqui está alfa, beta, u. E aqui está alfa, beta, u. Foi isso que ele demonstrou. Vamos ver como é que ele fez. Tem um número multiplicando a f. Pela nossa definição, né, este símbolo significa pegar o número, aí pegar o outro número que está aqui, que é a f aplicado em t, e fazer o produto. Isso aqui são três números reais, né? Porque o a é número real, o b é número real e o f de t, que é a imagem da f, contra domínio, é um número real. Então isso aqui são três números reais. Vale então a associatividade. Ele tirou o parêntese que estava aqui, entre o a e o b, e colocou o parêntese entre o f, o b e o f, né? Ele trocou o parêntese para cá. Ele mudou o parêntese para aqui. Ok. Vale a associatividade porque são números reais. Aí agora, quando ele escreve isso aqui dentro do parênteses, ó, b vezes f de t, isso daqui é exatamente a nossa definição. É a função bf aplicado em t. É a função bf aplicado em t. Bem, aí a função bf aplicada em t, ela é, por definição, bf de t, né? Que é o que está escrito aqui, e ele muda para aqui, para bft. Na verdade, a função, né, segundo a nossa definição, ó, aqui é bf
A vezes BF, tudo isso aplicado em T. Então é essa função toda aplicada em T. Então, por definição, isso é o número vezes a BF de T. Aqui está a nossa definição. Aqui está a nossa definição, perdão. Aqui estão os números. Aqui é um número, aqui é outro número. Bem, então terminado, aqui vale essa propriedade, que é a nossa 2A. E a nossa 2C, vou apagar para diminuir que está muito carregado. A nossa 2C, ela faz o quê? Ela está dizendo que eu pego o número alfa, multiplico uma soma de vetores, U mais V. Esse aqui é o alfa, esse é o nosso U, esse é o nosso V. Aí vai ser alfa vezes U, alfa vezes V. Então tem que terminar com isso. Aqui é o alfa U mais o alfa V. Certo? É isso que ele quer provar. Que alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Vamos ver como é que ele fez isso usando a definição que foi dada, né? Ele quer mostrar que isso é alfa U mais alfa V. Então tá aqui. Eu tenho um número que está multiplicando uma soma de vetores. No caso, uma soma das duas funções. Ora, esse símbolo aqui significa o número vezes a função aplicada no t. E este símbolo aqui significa f de t mais g de t. Aí agora isso aqui é tudo número real, né? Porque f de t é um número real, g de t é um número real e você tem um número a esperando. Ora, distribui, né? Pega o a, multiplica pelo f de t, pega o a, multiplica pelo g de t. Aí você tem isso e isso. Mas isso daqui, por definição, é a nossa função AF aplicado em t. E isso daqui é a nossa função AG aplicado em t. Ora, mas então, esta soma define justamente a soma das duas funções, AF mais AG aplicada em t, qualquer que seja o t pertencendo aí, demonstrada mais um. Bem, acho que os exercícios estão mostrando claramente qual é a nossa intenção, né? Nossa intenção é mostrar como se faz demonstrações, né? Como se faz demonstrações em álgebra linear. Acostumar vocês com a ideia de que é assim, né? Com esse formalismo aí mesmo. Essa primeira listinha de exercício é tudo isso, é sempre isso. Bem, quarto, sejam U e V espaços vetoriais sobre R ou sobre C, tanto faz. Mostrar que o cartesiano V, ou seja, o conjunto dos pares, onde o primeiro elemento é um elemento do U e o segundo elemento é um elemento do V, vai ser um espaço vetorial em relação ao seguinte par de operações. Ele definiu aqui o que seria somar um par daqui, né, com outro par daqui também. Ele disse que somar vai ser pegar o vetor daqui mais o vetor daqui, o primeiro, o vetor daqui mais o vetor daqui, o segundo. Bem, lembre-se que isso daqui lembra muito do R2, né? Está me lembrando muito o R2. Mas agora ele está dizendo que isso vale para qualquer par de espaços. Não precisam ser números reais as duas entradas, tá? Basta que pertença ao espaço vetorial à primeira entrada e que pertença ao espaço vetorial à segunda. E a multiplicação também, igualzinha a multiplicações por escalar do R2. Só que agora U e V não são mais números. Eu sei apenas que U é um elemento do espaço vetorial U e que o Vzinho é um elemento do espaço vetorial V. Pois bem, então vamos ver se é verdade, né? Aí o que você faria para poder demonstrar que isso daqui é um espaço vetorial? Tem que olhar os 8 axiomas. Ele verificou apenas 3 aqui. Esse espaço vetorial é chamado espaço vetorial produto de U e V, tá? Produto de U e V é o nome dado a esse conjunto dotado dessas duas operações aqui. Ele é o espaço vetorial produto entre U e V, onde U e V também são espaços vetoriais. Tanto pode ser sobre R como pode ser sobre C. Então vamos lá, A1B. A1B é a comutatividade agora para ele. Bem, vamos lá. Você tem o 1V1 e o 2V2, elementos daqui, né? O U1 pertence ao U, o U2 também, e o V1 e o V2 pertencem ao V. Aí, segundo essa nossa definição de soma, é só pegar a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Ele fez isso aqui, ó.
Ok, ele quer mostrar que isso é comutativo. Ora, mas a adição ela é comutativa em U, né? Porque U é um espaço vetorial. E a adição aqui também é comutativa em V, porque V é espaço vetorial. Então ele pode trocar de posição, ambas, porque ambas estão em espaços vetoriais. Então ele escreveu U2 mais U1, V2 mais V1. Ele trocou de posição. Aí quando ele olha para aqui, ele nota que dá para ver isso assim. Esse primeiro elemento com esse primeiro elemento formando um par. Então, U2, V2. O segundo elemento com o segundo elemento formando outro par. De fato, se eu for somar os pares pela definição que foi dada aqui, seria U2 mais U1 e V2 mais V1. Só que note que agora este par aqui era o que estava na segunda posição e esse daqui é o que estava na primeira. Ou seja, ele trocou de posição esses pares aqui. Trocaram de posição. Então, de fato, vale a comutatividade. Bem, existe um vetor nulo nesse conjunto com essas operações para essa adição aqui? Tem. É o par 0, 0. Note que ele não botou o número 0, ele colocou duas letrinhas Os, né? Que é para lembrar vocês que agora não são mais números. É um espaço vetorial qualquer. Então ele representou o 0 como sendo uma letrinha O. Então, por que aqui é uma coisa assim? Ora, porque na hora em que você for fazer esse elemento neutro com ele, né, o elemento neutro que é esse, somado com um elemento qualquer daí do U e do V, vamos chamá-lo de UV simplesmente. Quando você for somar, como é a nossa definição de adição? Pega o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Então vai ser o elemento neutro do U somado com o elemento U que pertence ao U. E o elemento neutro do V somado com o elemento V que pertence a V. Ou seja, isso vai dar exatamente, como esse é o elemento neutro do U somado com U, vai dar U. E como esse daqui é o elemento neutro do V somado com V, vai dar V. Veja que ele abusou um pouco da linguagem, tá? Esse zero daqui, essa bolinha daqui, poderia ter sido escrito assim. É um zero que pertence ao U. Ele não obrigatoriamente é o mesmo zero do V. E esse outro zero é o zero do V. Tá? Eles são zeros distintos, apesar de estarem representados do mesmo jeito. E por fim, a 2D, que diz que o 1 vezes o V vai dar o próprio V. Bem, é verdade, né? Porque a distributividade é esse vezes esse, a multiplicação por escalar, perdão, definida aqui, ó. É o primeiro pelo primeiro, né? É o número pelo primeiro, depois pelo segundo. O número 1 pelo primeiro, depois pelo segundo. Ora, mas aí, por essa definição dada aqui, vai ser uma vez U e uma vez V. E aí, como U é espaço vetorial, a propriedade 2D garante que uma vez U é U. E uma vez V também é V, porque o V é espaço vetorial. Separadamente, tá? As duas ideias separadamente, vale a propriedade 2D tanto para um quanto para o outro. Bem, o espaço é chamado então produto de dois espaços vetoriais. Aí, terminado a parte de exemplos, vamos ver as propriedades, né? Não sei exatamente o nível de maturidade que vocês já atingiram nessas primeiras disciplinas de curso. Então, alguns comentários que eu faço aqui talvez já esteja claro para vocês, porque vocês podem ter visto isso em outras disciplinas. Outros podem não parecer tão claros, então, por favor, perguntem bastante, tanto a mim quanto ao Cícero, né, que se apresentou lá como nosso monitor. Fiquem à vontade de perguntar, porque o amadurecimento dessa disciplina não é um amadurecimento imediato. Ele leva um tempo, tá? Leva um tempo para a gente poder ficar maduro nisso daí. Então, eu diria que até hoje eu estudo álgebra linear, volta e meia eu estou aprendendo alguma coisa a mais. Então, não considere que seja uma coisa imediata, sentir dificuldades é uma coisa extremamente natural no estudo de álgebra linear. E não, assim, o grande segredo é que você não pode parar. Não considere que o que tinha que aprender de álgebra linear acaba quando acaba essa disciplina. Não. É o tipo de coisa que você vai ter que estudar realmente. Se você gosta de matemática e quer se aprofundar nela, ficar diferenciado, se tornar um profissional de matemática, é importante continuar estudando álgebra linear para o resto da vida. Pois bem, então, primeiras propriedades de um espaço vetorial.
Então, seja V um espaço vetorial sobre R, provaremos as seguintes propriedades, né? Praticamente imediatas da definição do espaço vetorial. Então, essas propriedades que ele está falando aqui, para ele são propriedades imediatas, né? São as mais simples, né? Outras propriedades virão. O que eu queria comentar e acabei não comentando não sei se na maturidade de vocês no passado ficou claro para vocês o que é construir uma teoria, né? Construir uma teoria é você partir do zero, aí você escolhe um conjunto de afirmações que você não vai discutir, que no nosso caso foi a definição de espaço vetorial, né? A gente tem 8 axiomas que a gente não prova que eles são verdadeiros, apenas afirma. Vale a associatividade da adição, vale a comutatividade, tem o elemento neutro e tem o oposto. A gente garante isso na adição. E a multiplicação por escalar tem aquelas outras 4 propriedades. Ok. Aí essas são verdades indiscutíveis, a gente não discute isso. Mas daí em diante, toda e qualquer propriedade ela tem que ser provada. Certo? Toda e qualquer propriedade tem que ser provada. Então, nessa parte aí da disciplina, a gente começa a provar propriedades. Uma por uma. Algumas que são possíveis assim, mais imediatas. Então, a primeira, ele está afirmando que se você pegar um número real e multiplicar pelo elemento neutro da adição de um espaço vetorial, isso dá como resposta o elemento neutro da adição. Cuidado, eu não estou falando que um número vezes zero é zero. Eu estou dizendo que um número vezes o elemento neutro da adição de um espaço vetorial vai dar o elemento neutro da adição do espaço vetorial. Veja, por exemplo, se você pensar em matrizes, a matriz que se comporta como elemento neutro é a matriz nula. E ela não é um número, ela é uma matriz. Então aquele zero que eu coloquei ali, aquela bolinha que eu coloquei ali, pode significar justamente uma matriz, por exemplo, a matriz nula, ou um polinômio nulo, ou qualquer coisa que se comporta como elemento neutro da adição. Por exemplo, naquele nosso exemplo patológico que nós começamos hoje, a adição era a multiplicação, então o elemento neutro era o número 1. Então nesse caso, se eu pegar um número ali e multiplicar pelo número 1, vai ter que dar o número 1, né? Lembram lá como era? Lá era assim, né? Pegar um número e multiplicar por u, nosso exemplo patológico, era u elevado a alfa. E aí, veja bem, o que eu estou falando aqui é que se eu pegar um número e multiplicar pelo elemento neutro, vai ter que dar o elemento neutro. Só que a nossa adição quem era? Multiplicar dois números lá, a vezes b, era a nossa adição, né? O nosso a mais b era a multiplicação a vezes b. Tá, então o nosso elemento neutro lá naquele exemplo patológico era o número 1. Nosso elemento neutro da adição, tá? E não da multiplicação, que é o nosso exemplo patológico. A multiplicação é a nossa adição. Então, segundo essa afirmação aqui, se eu pegar a alfa e multiplicar pelo número 1, que é o nosso zero de lá, né? O exemplo patológico, o zero é o 1. Isso vai ter que dar o número 1. Mas olha a definição que foi dada aqui. Alfa vezes 1, por definição, é 1 elevado a alfa, onde alfa é um número real. Então isso é 1. Certo? Isso é 1. Beleza? Então, de fato, alfa vezes o elemento neutro da multiplicação da adição deu o elemento neutro da adição. Tá? Então, esse zero aqui não é bem o zero, ele é o elemento neutro da adição. Que nesse exemplo aqui, por exemplo, esse zero era o número 1. Ok? Bem, se não ficou totalmente claro, tentem amadurecer, revejam o vídeo e tal, pensem um bocado, porque é importante ter entendido isso. Então vamos lá, eu quero provar que isso daqui é verdade. Aí ele demonstra aqui, devido aos axiomas 2C e 1C da definição de espaços vetoriais, tem-se que. Bem, esse 2C aqui é aquele que fala que se você for fazer alfa vezes u mais beta, isso é alfa u mais alfa beta. Aí ele chamou tanto o u quanto o beta de zero. Ele pegou então o alfa vezes 0 mais 0. Por quê? Porque 0 mais 0 é 0, né? O elemento neutro não muda nenhum elemento, então ele não muda nem a si mesmo. Portanto, ele escreveu esse 0 aqui, como sendo 0 mais 0. Aí ele usa a propriedade que diz que alfa vezes u mais v, né? Aqui, u mais v
é alfa U mais alfa V. Então ele faz os produtos, ele vai ter alfa vezes 0 aqui e alfa vezes 0 novamente. Então note que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele ficou com alfa 0 igual a alfa 0 mais alfa 0. Acontece que isso daqui é um elemento do espaço vetorial, né? Alfa vezes o elemento neutro, alfa vezes o elemento neutro, tudo isso daqui é um elemento neutro do espaço vetorial. E todo elemento, né? Elemento neutro não, isso aqui é um elemento do espaço vetorial. E todo elemento, né? Qualquer elemento U pertencendo ao espaço vetorial, ele tem o menos U, que também pertence ao espaço vetorial. Então, eu posso somar dos dois lados dessa igualdade esse elemento. Eu tenho alfa 0 e eu vou somar o menos alfa 0, já que eu sei que ele existe. E aí aqui eu tenho alfa 0 mais alfa 0 e eu vou somar o menos alfa 0. Então, eu cheguei nessa igualdade e somei o menos alfa 0 dos dois lados. Acontece que um elemento somado com o seu oposto, né,